Mas lembra que eu tinha falado no começo do nosso podcast que tinha uma que eu não fazia ideia que tinha acontecido e que a Gigi trouxe aqui uma musa que fez parte, assim, da minha infância, da minha juventude. Fala a verdade, novelas, o que você falou nos bastidores. Nas novelas. Não, fala o que você falou nos bastidores. Nas novelas, eu conheci, na época não tinha internet, né? Então a gente tinha acesso às atrizes, né? Revista Contigo, Revista Caras. Revista Sueca. Tinha algumas revistas que a gente tinha acesso a informações, né? De algumas atrizes. E a Gigi trouxe pra mim uma da Maitê Proença. Grande Maitê Proença, que teve um episódio muito trágico na sua vida. O Feltrinho, ele não tá entendendo nada. Eu também não entendi nada. Mas a Gigi vai contextualizar aqui pra vocês um caso trágico da história da Maitê Proença. Porém, que aconteceu nos anos 70, tá, gente? Não é atual. É um caso a mais aqui pra vocês, porque eu acho que tem muita gente que não conhece essa história. Eu não conhecia. O Feltrin não conhece essa história. Aconteceu nos anos 70. Maitê Proença, linda, maravilhosa. Linda. Onde você tava esperando a revista sair? Playboy? Na banca. Playboy. Na banca. É verdade? Você gostava tanto assim da... A Maitê? A Maitê Proença, pra mim, sempre foi uma mulher muito linda. Mas Luciana Vendramini, não? Também, mas a Pra Maitê, mim era a Luciana Vendramini, eu esperei a revista na porta da casa dela. É sério. Então, Fiquei 2 horas esperando. boa. o que acontece? A Maitê Proença ela nasceu em São Paulo, porém ela morou muitos anos em Campinas com a família dela, com a mãe, Margot, e com o pai, Augusto. Ela tinha um irmão mais velho de criação, conhecido como Zusa, apelido dele, e tinha um irmão mais novo também. O que acontece? A Margot Proença, a mãe da Maitê Proença, era uma mulher muito bonita, jovem. O pai dela foi um promotor e depois se tornou procurador. Só que ele era um homem muito rígido, digamos assim. Ele não deixava a Maitê Proença nem assistir televisão. Ele era um homem extremamente rígido, ela tinha que estudar muito. E com a esposa, com a Margot, ele era extremamente ciumento. E o que aconteceu? Apareceu um professor de francês lá em Campinas e a Margot foi fazer aula com esse professor de francês. Aparentemente, ela acabou se envolvendo romanticamente com esse professor, ou é o que o Augusto acreditava que estava acontecendo. E ele começou a desconfiar que tinha alguma coisa acontecendo entre esse professor e a Margot. Aparentemente, a Margot dava umas puladas de cerca, tanto com o professor, quanto com o aluno dela, porque ela também era professora. E é dito, né, supostamente, que ela também teve envolvimento com um oficial do exército. Então, ela tinha essa questão. Mas eu já vou adiantar uma coisa, que a mãe dela falou no julgamento, que o Augusto, inicialmente, ele não gostava de mulher. Ele tinha um amante que era homem antes de conhecer a Margot, e ele não conseguia ter relações sexuais com a Margot logo quando eles se casaram. E a Margot amava muito o Augusto, e ela falou, eu vou transformá-lo em homem, as palavras dela, né? E aí a mãe dela falou, não, se separa, se ele não tá conseguindo ter relações com você, se vocês não têm uma vida de homem e mulher, você tem que se separar. Porém, ela falou, não, eu vou lutar pelo meu casamento. E ela falou, aí depois de um tempo, ela falou que tinha conseguido ter relações com ele, tanto que eles tiveram filhos juntos, né, 2 filhos. Mas ela falou pra mãe dela que agora ele estava sendo um homem agressivo com ela. Então, tinha esse contexto de um relacionamento um pouco conturbado e com a Margot se relacionando com outros homens fora do casamento. E aí teve um dia que o Augusto já estava muito desconfiado da sua esposa. E ele falou que a Maitê, que na época tinha 12 anos, contou para ele que na ausência dele, que ele estava viajando a trabalho, a mãe dela, a Margot, tinha dado uma festa e tinha se relacionado com o professor de francês, que chama Yves Gentilhomme. Gentilhomme, não sei se pronuncia assim, mas é Gentilhomme, o professor de francês. Grande caso do professor de francês, a Margot hein? deu uma festa e aparentemente se relacionou com esse professor de francês durante a festa, e a Maitê Proença, com 12 anos de idade, falou pro pai dela,
Olha, Mulher pai. é burra, hein? Mulher é burra. Por quê? Porque faz festa em outro lugar, vai fazer em casa. Então, ela É fez. que ela contava com a descrição dos filhos, né? claro. No menina final é ela 12 acabou anos. dormindo, vai ver que ela não imaginou que a filha dela, com 12 anos, iria ficar até o final da festa e entrar no quarto, enfim. Viu a mãe dormindo do lado do professor de francês. E a Maitê Proença contou pro pai. E aí teve um dia, durante o jantar, que a Margot falou, eu vou dar uma saída e já volto, falou pro Augusto. Ele desconfiou, ele achou estranho aquilo. Ele falou, ela não costuma fazer isso, sair na hora do jantar, e foi atrás dela. Na hora do almoço, desculpa. E foi atrás dela. Ela tava no correio com uma cartinha na mão. Na hora que ela foi entregar pra mulher do correio, ele arrancou a carta da mão dela. Era uma carta pro professor de francês. E aí ele arrancou uma parte onde ela estava falando eu te amo em francês para esse professor. GTME. Je m'avie, pourquoi Isso ma vie c'est toi? aconteceu em novembro de 1970. Eles voltaram ela correu para casa de volta, ele veio atrás dela. E nesse dia eles discutiram bastante e ele deu 11 golpes com uma faca nela. Caramba. Deus do céu, Ele nunca matou. ouvi falar essa Ele história. matou a esposa dele, a mãe da Maitê Proença, dentro de casa. Como você descobriu isso? O Trabalha com isso, né, Feltrin? Cara, Tem fontes Eu não seguras. sei quem que chegou. cara, aí. nunca ouvi falar disso, gente. Pois é. Essa daí também eu nunca tinha escutado falar. Por isso que a gente trouxe aqui pro Linhagem Cast. Impactante. Né? Uma Cara, que notícia, louco. Porém, um caso da década de 70, mas que eu não sabia. Você sabia? Se você sabia, coloca nos comentários aí, eu tá sabia. dando pra entender? Se não sabia, Claro. foi muito claro. Nossa, você foi que muito horror, didática, Que Gigi. bom. E aí, 5 anos depois, ocorreu o julgamento, 1975. Porém, nessa época, o Feltrin vai saber, tinha a legítima defesa da honra. Lindomar Castilho. Quando o homem era traído, ou então quando a mulher o agredia, fazia alguma coisa que afetasse a honra Matei do em homem, nome da minha e ele honra. matasse ela, aí poderia ser alegado legítima defesa da honra, para lavar a honra dele Que de mudou homem. o Quem Ama Não Mata, nasce a campanha Quem Ama Não Mata. Da Ângela Diniz, né? Eu contei esse caso no meu canal. E Esse legítima defesa da honra é muito superficial, Não era né? Lindomar Castilho? Que tinha um... eu não lembro Pode ser quem por um foi. monte de coisa, é o subjetivo. É muito Que matou discurso a de Ângela ódio, É né? lógico, é o discurso quem de matou- ódio. Acho que é esse minha da Ângela honra, Diniz. o cara viu? viu Foi, minha foi da honra. Ângela É. Lindomar Castilho, não sei. então, e aí, em 1975, ele justificou isso, que ele estava agindo em legítima defesa da honra dele. Então, ele tinha uma justificativa para matar a Margot Proença, supostamente, porque ela havia afetado a honra dele com aquela traição e com os inúmeros casos que ela tinha. Tanto que o filho de criação deles, o Zusa, ele estava com 23 anos nessa época. E ele testemunhou também a favor do pai. Ele falou que realmente a Margot andava em companhia Caraca, de um oficial do exército, falou que realmente ela pulava a cerca. E tudo isso corroborou para o caso de defesa do Augusto. E a própria Maitê Proença também Testemunhou? testemunhou a favor do pai. Falou que realmente Caraca. a mãe tinha um caso, que todos sabiam que ela tinha um caso, e o próprio Augusto, que era um homem que sabia falar muito bem, ele foi promotor e procurador, ele testemunhou durante 4 horas para o júri e explicou tudo o que tinha acontecido com ele contou tudo isso que eu contei para vocês, então deixando claro que essa é a versão dos filhos e do Augusto, porque a Margot não tá mais aqui para contar, né? Ela não pôde se defender, infelizmente. Porque tem homens que eu acredito que usando essa legítima defesa da honra também pode ter acusado muita mulher de traição sem ela ter traído. Nossa, imagina. Não é? Já que justifica um crime, você vai falar o quê se você mata a mulher? Você vai falar que ela traiu. Aí seu crime está justificado. Nesse caso, como temos 2 filhos, a Maitê Proença estava com 17 anos nessa época. Como temos 2 filhos que também alegam que isso acontecia, eu acredito que pode ser que Ele de foi fato inocentado. ocorria. Porém, não justifica um crime, né? E ele foi inocentado. Nossa. Caramba. E E o processo tá arquivado, vida que segue. Vida que segue. Ele tá vivo, não? Não, e aí, só que as tragédias na vida da Maitê Proença não pararam por aí, foi uma sucessão de tragédias. Porém, nessa época, ela já estava com 17 anos, a mãe morta, o pai ficou um tempo recluso numa fazenda, depois se internou no manicômio, Caraca. e ela foi viver. Maitê Proença foi viver, ela falou que sua vida foi sexo, como que é? Drogas Sexo, e rock and roll. drogas, Sexo, drogas e rock and roll. Ela viajou pelo mundo
experimentou de tudo, chegou a ser viciada em algumas substâncias, porém conseguiu se livrar do vício. Ela usava muita maconha, cocaína eu não me recordo, então não vou falar. LSD. Mas ayahuasca, o chazinho. Isso não vicia. Mas ela usava outras coisas também, né? Não É. era só isso, usava de tudo. E ela falou que foi assim, ela era um ser extremamente livre de tudo, porque assim, ela não tinha mais que provar nada nem pra família dela, né? Uhum. Ela não tinha praticamente mais família, ela vivia assim no mundo, do jeito que ela queria e tal. E aí o Augusto acabou morrendo em 1989, ele se matou, o Augusto, no manicômio. Ele se matou, não, desculpa, ele não se matou. Ele morreu no manicômio em 1989 e 3 meses depois o Zusa, o irmão dela, se matou. Nossa senhora. Ele se matou, ele não aguentou. Ela Eu é vou só absolutamente confirmar sozinha, do então. que o Augusto morreu, porque eu não tô me recordando se ele morreu de câncer ou se ele se matou. Augusto... Cara, que história louca, Que cara. loucura. Maitê Proença e a história trágica dos seus laços familiares. Essa daí pra mim foi muito nova. Cara, que horror. Nunca tinha Uma ouvido. história que começou ali na década de 70, avançou 80, Não, 90. aparentemente ele não se matou. Ele realmente acabou morrendo no manicômio. E 3 meses depois, o Zusa, o filho de criação do Augusto e da Margot, se matou. 3 meses depois que o pai morreu? Isso. Que coisa louca. Que loucura. E o René, que é o irmão de sangue da Maitê Proença e o caçula, chegou a se envolver com drogas, ficou viciado, porém ele conseguiu superar. Que bom.